Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Agora é a nossa aula de matemática, certo? Eu pedi para vocês verem, mandei uma videoaula para vocês falando a respeito do quê? Da propriedade da adição, certo? Na propriedade da adição, nós temos o quê? A propriedade comutativa. Como que seria essa propriedade, né? Aqui no seu livro, na página 129, você pode estar pegando e você vai observar que ele te dá um mapa, tá? E ele te dá a distância das cidades, tá vendo? De uma para outra. E aí aqui ele vai calcular a distância de uma para outra. Na primeira parte, ele coloca o primeiro valor na parte de cima e o segundo na parte de baixo, certo? Aqui do lado, ele inverte esses valores, certo? Só que ele te mostra o quê? Que na propriedade comutativa, né, não importa qual é a ordem que você vai colocar os valores. O resultado aqui, ó, foca aqui. O resultado vai ser o mesmo. Tá conseguindo perceber aqui que o resultado é o mesmo? Então, a propriedade comutativa, ela te mostra que independente da ordem que você colocar os números, a soma desses números vai dar o mesmo valor, certo? Então, vamos lá. Depois da propriedade comutativa, nós temos a propriedade aqui, ó, associativa, certo? O que ela faz? Aqui eu tenho 3 números somando, né? Primeiro, segundo e o terceiro. Ela primeiro vai associar o primeiro número com o segundo número, tá vendo? Ó, que deu essa soma, para depois somar o terceiro. Só que o que essa propriedade está te mostrando, associativa? Que você pode associar tanto o primeiro quanto o segundo, para depois somar o terceiro, ou você pode deixar o primeiro, associar o segundo com o terceiro e somar depois, que vai dar o mesmo valor. Então, o que a propriedade associativa da soma está querendo te mostrar? Que independente de como você associar os números, vai dar o mesmo valor. Certo? Tranquilo até aqui? Então, eu também já mandei o vídeo para vocês estarem vendo isso, e vocês também já devem ter feito a atividade de vocês em sala. Ou em sala não, perdão. Eu até fico esquecendo aqui, não vejo a hora da gente voltar para a sala. Vocês vão estar fazendo o quê? Atividade em casa, né? Então, além dessas duas propriedades, nós temos o quê? O elemento neutro. Gente, o que seria o elemento neutro, né? Geralmente, quando a gente vai brincar de alguma coisa, assim, por exemplo, de queimada, a gente tem aquela mania de falar assim, nossa, fulano é café com leite, né? Não vai fazer diferença, se ele tá ali ou não tá ali, não vai fazer diferença, né? Ele não tá valendo queimar ele. Então, é mais ou menos isso. O elemento neutro, que é o zero, independente de onde ele estiver, se ele estiver primeiro, se ele estiver segundo, não vai alterar o valor, né? Então, ele é um elemento neutro, ele não muda o valor daquele número, certo? Então, aqui a gente já viu as propriedades da adição, e aí eu pedi para vocês estarem fazendo as atividades, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas atividades que foram já feitas, que eu já pedi para vocês fazerem, é da página 132. Então, número 1. Utilizando as propriedades comutativas da adição, efetue cada cálculo de duas maneiras. Então, a gente vê aqui que foi a soma que a gente já fez, né, nas outras aulas, né, colocou o número embaixo de número, e aqui ele está te mostrando o quê? Que aqui ele resolveu de uma forma, certo? Colocou um número primeiro por cima e depois o outro por baixo. De acordo com o quê? Com a propriedade comutativa, né? Ou seja, que independente de como você colocar a ordem, não vai alterar o valor. Aqui você pode ver, tá vendo o seu valor? Confere direitinho aqui, ó, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente vê direitinho. Então, número 2, observe os dados que Antônia acertou no alvo durante uma partida, certo? Então, aqui tá os valores que ele te deu no alvo. Qual foi que ela acertou, gente? O 25, o 100 e o 50, certo? Para determinar o total de pontos feitos, podemos calcular 100 mais 50 mais 25, certo? Aí ela te deu aqui as duas maneiras que pode ser calculada. Alguma dúvida até aqui? Você me fala, manda para mim, tá? Então,
aqui ela fez o quê, gente? Qual foi essa propriedade? Associativa, né? Ela pegou aqui, associou primeiro número com o segundo número, somou com o terceiro o valor. Aqui ela já associou de forma diferente e você pode observar aqui, como foi falado anteriormente, que não altera o valor, certo? Aqui também, ó, na letra B, agora escreva outra maneira de realizar o cálculo. Ele realizou o cálculo de outra maneira, dando o mesmo valor, certo? Aqui na outra página, a gente vai falar aqui, ó, 3. Qual a propriedade que garante que, ao associarmos as parcelas de maneiras diferentes, obtemos o mesmo resultado? Foi o que a gente falou agora, né? Associativa. Então, mesmo que a gente pegue e associe de forma diferente, a gente vai ter o mesmo resultado. 4. Utilizando as propriedades de adição, complete os cálculos com os números que faltam e identifique as propriedades que você utilizou. Então, aqui muito tranquilo, né, gente? Aqui a gente pode ver, muito tranquilo até aqui. Então, só dando uma revisada, qual é a nossa comutativa, né? Vamos dar uma olhadinha novamente. Olha lá no seu livro e vê qual é a sua propriedade comutativa, qual é a sua propriedade associativa e o elemento neutro. Lembrando que em todas elas não altera o valor, né, da soma, certo? Então, tranquilo, gente. Essa foi a nossa aula de matemática, tá? Eu vou estar passando as atividades para vocês. A gente já viu algumas atividades, essas são algumas correções. Eu estou aguardando o contato de vocês para qualquer dúvida, tá? Um beijo, até a próxima aula.